Então, muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, o público presente, os funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião, muito bom dia. Eu peço desculpa por este atraso, tive aqui um pequeno imprevisto, mas dava início então à nossa reunião, distribuindo o resumo diário de tesouraria. Senhoras e senhores vereadores, faz favor. E dando nota de que existe um total de disponibilidades de 1.362.304,25 € à data de 20/7/2022. Dava então início ao período antes da ordem do dia e, para o efeito, dava a palavra aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. Senhor vereador João Pedro Arraiolos tem a palavra. Ora, bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhor vereador, pessoal de apoio ao funcionamento da reunião de Câmara e público presente. Eu tinha aqui 3 questões que gostaria de colocar. A primeira tem a ver com os subsídios atribuídos às associações e coletividades. Gostaria de fazer um requerimento verbal no sentido de me ser enviado os critérios que levaram ao cálculo daqueles valores que foram definidos. Dizer também que, principalmente na questão do Clube Desportivo Zagas, eu referi que tinha havido uma assunção de compromisso, digamos assim, por parte do município, no caso de haver a substituição do piso, portanto, fui pesquisar, e foi na reunião de Câmara de 28/7/2017 que houve essa assunção de compromisso, até porque penso que a própria excepcionalidade da intervenção que é feita no edifício, quer na parte de cobertura, quer também no piso, merece também um apoio excepcional e não propriamente, como já tive a oportunidade de referir na reunião anterior, que seja retirado ao apoio normalmente atribuído para a atividade do clube. A segunda questão tem a ver com, portanto, as CAFs e OTLs que estão a decorrer. Portanto, temos chegado a algumas questões relacionadas com, para já, a atividade desenvolvida que tem sido em grande parte em conjunto com todas as idades, portanto estamos a falar de CAF e OTL desde os 6 até aos 14 anos, e que o próprio valor que está definido, em que, sendo, como está também no próprio programa, uma resposta social, que tem pouco de social em termos dos aumentos que foram praticados nesta mesma atividade. Portanto, estamos a falar de que o próprio escalão mais baixo foi aquele que sofreu o maior aumento, neste caso de 167%, salvo erro, em que as pessoas deixaram de pagar 15 € por quinzena para pagarem 40, e o escalão B deixaram de pagar 25 para pagar 60, e o escalão C deixaram de pagar 35 para pagar 80. Portanto, e todos esses aumentos na ordem dos 140, 150, 160%, eu gostaria de deixar a questão em relação ao próprio período letivo, em que é desenvolvido a CAF e a AF, se a intenção também, portanto, foi uma preocupação manifestada pelos pais, se a intenção também é manter estes níveis de aumento em relação a essa mesma resposta social que o município de Alpiarça dá, até porque, na minha ótica, a própria função do município em relação às pessoas e em relação à própria diferenciação no apoio às famílias, penso que terá que ser mais profícua, mais ativa, e não propriamente de manter estes níveis de aumentos de valores que uma família que já passa muitas dificuldades de escalão A, deixar de pagar mais 50 € por mês, portanto, penso que é um valor bastante significativo. A última questão tem a ver com a promoção do melão, a atividade que se desenvolve no nosso concelho mais ou menos nesta altura, que, tendo sido a opção de acabar ou de não dar continuidade ao Festival do Melão,
que seria mais ou menos desenvolvido nesta altura, no sentido também de promover este produto, em que uma boa parte dos nossos agricultores se dedica nesta altura do ano, onde foi referido pela Sra. Presidente que iria haver uma atividade no mesmo espaço, noutros moldes. Pelo menos hoje é dia 21, eu pelo menos não tive conhecimento de qualquer tipo de evento que tenha lá havido no sentido de promoção do melão neste período, e acho que se deveria também fazer mais em relação a estes agricultores que portanto, têm este produto também conhecido e diferenciador na nossa região. Portanto, em relação à promoção do melão e à divulgação que deveria ser feito, portanto, eu gostaria de deixar esta referência a essa mesma atividade prevista, que pelo menos foi isso que foi informado na reunião de Câmara, e que penso que não irá haver qualquer tipo de atividade disso. Senhora Vereadora, se faz favor, tem a palavra. Então, bom dia a todos. Eu queria só perguntar se a Senhora Presidente nos traz algumas novidades em relação à reunião que teve com a Senhora Secretária de Estado da Saúde. É só. Obrigada, Senhora Vereadora. Eu procuraria então responder aqui às questões, deixaria depois a questão relativamente às CAFs e à OTL para a Senhora Vereadora Margarida Rosa do Céu. Relativamente aos subsídios às entidades. Sr. Vereador, nós naturalmente a Câmara aceita o requerimento e responderá àquilo que questiona. Disse que tinha 3 questões, eu só tomei nota de 2, não sei se estou... Foi as atividades, a CAF e o Festival do Melão. Não, no requerimento que fez no primeiro ponto das coletividades, pede 2 informações, são só 2, é os critérios dos valores definidos e a questão relativamente à assunção do compromisso dos 10 mil, são 2, pronto, é que eu tinha ficado... Falei em 3, ok, pronto. O número de assuntos que eu iria abordar. Então, relativamente a esta questão, o requerimento considera-se apresentado verbalmente e a Câmara responderá, o Executivo responderá às questões que coloca. Relativamente à CAF e Hotel, já passa a palavra à Senhora Vereadora. Relativamente à promoção do melão, eu penso que possivelmente terá sido má expressão da minha parte. Nós estamos a preparar, de facto, um evento para o Parque do Carril, integrado também na zona de venda de fruta, de melão, sobretudo, não este ano, mas para o próximo ano, que vem exatamente em substituição do Festival do Melão. Este ano, o Festival do Melão vai decorrer no âmbito da Alpiagra. Portanto, já se está a preparar o concurso de melão e melancia, já está formado o júri, estão a ser recolhidos na terra estão a ser recolhidos junto dos agricultores os melões e as melancias a concurso e, portanto, todo o processo de concurso relativamente aos melões e às melancias vai decorrer, os prémios serão entregues e vai decorrer durante a feira, a Alpiagra, e também vai ter um espaço específico para a promoção do melão, com as atividades conexas e com os produtos derivados que é possível conseguir-se através da utilização do melão. De todo modo, este ano nós temos tido uma atenção especial relativamente à tentativa de reorganização daquele espaço, que será também melhorada substancialmente no próximo ano. Pretendemos que aquele espaço de comercialização do melão venha a ter uma outra apresentação além disso, eu não sei se tiveram a oportunidade, nós tivemos aqui durante o dia antes de ontem, salvo erro, na terça-feira, tivemos aqui uma equipa da TVI e da CNN que fizeram uma reportagem exatamente sobre o melão e a melancia em Alpiarça, visitaram uma exploração agrícola e estiveram com o agricultor e visitaram o mercado do melão, falaram com
os vendedores que lá estavam e, de alguma maneira, deram alguma ênfase àquilo que ali se faz e que é, no fundo, o resultado da produção de melão no nosso concelho. Foi afirmado, como sabem, estas coisas das reportagens têm sempre os vicissitudes do tempo ocupado em televisão, mas foi amplamente afirmado que se pretendia continuar a apoiar esta atividade, a promover o melão enquanto produto de excelência do nosso concelho, também diferenciador, e procurando valorizar o facto de termos aqui uma semente específica e uma qualidade de melão que é a nossa, de uma forma mais eficaz do que aquilo que consideramos que tem vindo a ser feito ao longo dos anos. Os produtores este ano, curiosamente, ou não, os anos agrícolas são diferentes uns dos outros, não referem nesta altura grandes problemas com a comercialização do melão. O que referem, e que é conhecido não só aqui na Lesíria, mas pelo país fora um bocadinho, a produção ficou na terra, diminuiu porque ficou na terra em face destas alterações climáticas e do excesso de calor que tivemos durante as últimas semanas, e portanto houve muito melão e melancia que se estragaram na terra, ou que racharam ou que chaparam e portanto que eles não conseguem comercializar. Mas, e com o aumento dos fatores de produção, naturalmente que isso teria uma implicação grave relativamente à produção deste ano, mas o facto de facto haver menos melão e do melão ter melhor qualidade, o que é facto é que o preço subiu e, portanto, neste momento já se praticam preços mais aceitáveis, apesar de nós sabemos, normalmente nestas coisas são os agricultores que menos ganham na cadeia de transmissão até chegar ao consumidor, infelizmente, e portanto vai-se perdendo muito nesta cadeia de transmissão, mas de todo o modo o que referem em geral é de facto esse aumento de preço que de alguma maneira pode vir a ajudar a compensar a menor produção ou a menor capacidade de tirar os produtos da terra. Senhora Vereadora, a reunião com a Senhora Secretária de Estado foi uma reunião muito difícil, aliás, como também já se previa. E na sequência dessa reunião também já aconteceu uma reunião com o Presidente da ARS. Nós tivemos uma primeira reunião com a USF, fizemos uma reunião já agora, antes de falarmos com a Senhora Secretária de Estado, depois conversámos com a Senhora Secretária de Estado e já esta semana estivemos na ARS a falar com o seu Presidente. Bom, a situação é complicada. Muito complicada. Mantém-se a circunstância da apresentação dos dois médicos. Eu não vejo, daquilo que me foi transmitido e da percepção que tive, eu não vejo muita viabilidade em que haja continuidade destes dois profissionais para além dos 70 anos. Tem sido muito difícil saírem autorizações que permitam que os profissionais continuem, sendo certo que isso também dependeria em primeira linha da vontade deles, que nós neste momento desconhecemos qual é, e com o facto de essa manutenção poder vir a inviabilizar a reestruturação de toda a USF com médicos jovens que possam lançar ali um projeto e, de alguma maneira, levarem-no por diante, que permita também a transição da USF de tipo A para B, o que incrementaria substancialmente o rendimento de todos os profissionais que estão na USF e, portanto, que torna-se um espaço muito mais apetecível para outros profissionais e para os próprios que já cá estão. As circunstâncias das duas médicas que permanecem são diferentes e, portanto, há uma delas que, por via da sua vida pessoal e dos constrangimentos da sua própria vida pessoal, pediu mobilidade para o norte
e, portanto, seguramente sairá. Não é só uma questão de ficar a assegurar uma quantidade de doentes maior, ou ter mais trabalho, ou ganhar menos. É uma coisa da vida pessoal e, portanto, é inultrapassável neste momento. Eu, depois da conversa que tive com ela, percebi claramente que, relativamente a esta questão, com muita pena dela, porque quer uma, quer outra, são profissionais de excelência e gostam de estar em Alpiarça, mas aquilo que me transmitiu, eu julgo que é inquestionável e com muita pena de não poder ficar com os seus doentes, mas é a sua vida pessoal e, portanto, isso ultrapassa-nos completamente. E depois permanece uma outra médica que terá pouca disponibilidade para ficar sozinha numa unidade de saúde familiar sem capacidade de atração de outros profissionais. E, portanto, esta é a única forma de nós garantirmos que a USF não deixa de ser USF e não passa a ser uma UCSP, que tem vantagens do ponto de vista remuneratório, porque para os profissionais, de acordo agora com o despacho que a Sra. Ministra fez, mas que tem claras desvantagens para a própria unidade e para a população em geral, e para os profissionais que aqui se encontram. Nós, na sequência da reunião com a Sra. Secretária de Estado, que não nos avançou grandes soluções, falou-nos nos contratos de bata branca, com as misericórdias. Nós não temos aqui misericórdia, nem capacidade de estar a socorrer-nos desses contratos. Falou-nos na possibilidade de manutenção dos médicos aposentados, mas com um ponto de interrogação muito grande, aliás, que nós também já conhecemos, e na possibilidade de haver alguma facilitação na passagem das USFs tipo A para B, sem grandes formalismos do ponto de vista administrativo. Ora, nós sabemos que, e da conversa que tivemos com o SF, este procedimento é um procedimento burocrático que implica um conjunto de trabalhos e de verificação de indicadores que neste momento a USF de Alpiarça não cumpre, em boa medida porque teve os seus profissionais com a integração do centro de vacinação extremamente ocupados, aliás, num trabalho também ele de excelência, e reconheça-se, porque a vacinação correu muito bem em Alpiarça, mas isto teve consequências relativamente à possibilidade de evolução da própria USF, porque eles não tinham tempo para estarem a fazer projetos e a trabalhar em números e estatísticas e etc, e a ver indicadores, que é uma coisa que dá imenso trabalho e que demora muito tempo a fazer. E, portanto, nesta circunstância, nós neste momento não temos capacidade, mesmo que tivéssemos profissionais, não temos capacidade para fazer transitar imediatamente a USF do tipo A para o tipo B, que seria, digamos que, a solução para atrair novos profissionais. Está a decorrer um grupo de trabalho, isto foi-nos comunicado também, que está a avaliar a possibilidade de operacionalizar esta transição das USFs tipo A para tipo B de uma maneira mais informal, digamos assim, de modo a garantir que estas USFs e todo o trabalho desenvolvido para montar uma USF não se perde em alguns concelhos e designadamente no nosso. E, portanto, nós neste momento estamos aqui num momento de espera, digamos assim, no sentido de perceber se eventualmente esta circunstância de haver uma alteração legislativa se pode ajudar a resolver a questão, porque isso permitiria que a médica que permanecerá pudesse fazer contactos e pudesse atrair outros colegas para a USF, porque significaria que ficariam em igualdade de circunstâncias com os outros sítios que estão a abrir vagas e para onde há incentivos, etc. Portanto, este momento é um momento de espera. De qualquer modo, eu convidei o Sr. Presidente da ARS a vir visitar a USF. Aguardo apenas que haja indicação da disponibilidade da agenda da parte dele e faço questão, naturalmente, de o confrontar e de lhe mostrar aquilo que é a nossa realidade neste momento, também no sentido de procurarmos sensibilizá-lo para a necessidade de resolver esta questão.
Não há no momento, sei que estão abertas vagas, mas de todo modo, para dar nota também, o que me foi transmitido, é que a maior parte das vagas, eu diria que mais de 50% das vagas que foram abertas para Alzíria e para a área de Lisboa não foram preenchidas, portanto os médicos não concorreram, mesmo para vagas que são carenciadas e, portanto, que têm não só o incentivo do despacho dos 60% de vencimento, mas o incentivo de serem vagas carenciadas, que são 2 incentivos financeiros, mesmo assim houve vagas que ficaram desertas e, portanto, que não foram preenchidas. E, portanto, há aqui enfim, eu acho que há aqui alguma indefinição da parte do próprio Ministério. Questiono-me relativamente, eu própria questiono-me relativamente às opções que foram tomadas neste último despacho e nos efeitos que estão a produzir nos médicos de saúde pública ou de medicina familiar, dentro do próprio SNS. É uma situação com a qual eu tenho dificuldade em concordar. Nós estamos a diferenciar médicos com a mesma especialidade dentro do SNS consoante o sítio para onde estão a candidatar ou as necessidades que existem e, no fundo, estamos a desviar médicos que estão em concelhos onde fazem falta, naturalmente, para outros concelhos onde também fazem falta, guarnecendo uns e desguarnecendo outros. E, portanto, isto está a criar, na minha perspectiva, está a criar aqui uma situação complexa de resolver. Portanto, eu transmiti a ambas as entidades aquilo que era o meu sentimento e aquilo que é a minha preocupação relativamente ao SF da Alpiar. Há uma coisa que eu garanto desde logo, é que as pessoas não vão ficar sem médico. As pessoas em Alpiar não vão ficar sem médico de família. Não consigo dizer exatamente se consigo garantir médico para todas as pessoas, mas seguramente que esta Câmara e este Executivo, e para isso também conto com a colaboração dos senhores vereadores da CDU, nós não deixaremos que as pessoas fiquem sem um serviço básico e fundamental, que é o serviço de saúde de proximidade. De todo o modo, faremos todo o caminho que tivemos que fazer para garantir que isso aconteça e que seja uma responsabilidade assumida pelo Estado, que é exatamente de onde ela emana. E pronto, e dava a palavra à senhora vereadora. A senhora vereadora tem a palavra, se achou. Tá. Bom dia a todos. Relativamente às questões que foram colocadas no CAF e no ATL, só para dizer que no total das inscrições que nós tivemos, que foram 70 na CAF e 15 no ATL, este número vai sofrendo oscilações e no ATL a idade máxima, apesar de nós termos abertas as inscrições até aos 14 anos, a idade máxima que temos são 11 anos, ou seja, não existiram inscrições com crianças mais velhas. Relativamente às atividades, as atividades procuram ser... optamos este ano por ter atividades não apenas de brincadeira livre, mas sim atividades mais direcionadas, que envolvem desde a equipa de desporto, desde o gabinete da cultura, ou seja, semanalmente é apresentado um plano aos pais que envolve desde o turno da manhã, o turno da tarde, além das saídas para as piscinas e as saídas semanais para fora do concelho, envolve diferentes gabinetes, desde a atividade cultural, a atividade desportiva, ou seja, estas crianças não se limitam a estar diariamente em brincadeira livre. Efetivamente, a semana passada foi necessário alterar o plano devido às condições meteorológicas e foi necessário evitar a permanência no exterior, e tivemos que cancelar algumas idas à piscina ou alterar os dias de piscina, porque devido à temperatura exterior não era aconselhável e aí nesses casos tivemos que procurar espaços fechados que nos permitisse ter as crianças com ar-condicionado, devidamente, ou seja, evitar o máximo que elas tivessem em contato com o exterior e com temperaturas elevadas. Daí que na passada semana
efetivamente foi necessário juntar, por vezes, os meninos em espaços climatizados. Pronto. Relativamente ao plano, este ano, ou esta semana, o plano já está a decorrer de acordo com aquilo que foi enviado no final da semana aos pais. Relativamente aos valores envolvidos, isto já foi explicado em reuniões anteriores. Se calhar o melhor é no final das CAFs e do OTL nós apresentarmos um relatório com quantas crianças estiveram inscritas por semana, todos os sítios que as crianças foram, todas as atividades que foram desenvolvidas, porque senão este plano pode sofrer alterações semanalmente, como já aconteceu. Temos semanas em que temos 7 inscrições no OTL, 53 na CAF, depois na semana a seguir, ou seja, o valor não é constante, porque isto varia muito em função das férias dos pais, porque estas crianças só permanecem e só estão na CAF e na OTL se efetivamente tiverem os dois pais a trabalhar, ou seja, temos semanas em que só temos 4 crianças no OTL, ou seja, uma altura em que temos mais pais provavelmente de férias, ou seja, o número de crianças que temos semanalmente vai oscilando. Se calhar, em termos de valores, em termos de dados mais concretos, eu sugeria que no final das férias nós apresentemos um relatório pormenorizado de tudo o que foi feito e aí entregamos, é de conhecimento público, tudo aquilo que foi efetivamente realizado. Obrigada. Muito bem, só complementar para dizer que, naturalmente, nós, em função desta análise que faremos no final deste período, que analisaremos relativamente àquilo que são as perspectivas das CAFs para durante o período do ano letivo e, portanto, faremos aqui o balanço e desse balanço também há de resultar uma definição relativamente não só aos preços, mas também às próprias atividades e à forma como vai funcionar durante o período letivo. Eu penso que estará tudo respondido. E então dava início à nossa ordem de trabalhos e começava exatamente pelo ponto 1, proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 7 de julho de 2022, reunião número 13 de 2022, que vem para discussão e aprovação. E votação, neste caso. Eu queria aqui eu própria fazer algumas correções, ou sugerir algumas correções, e depois dava a palavra aos senhores e às senhoras vereadoras, se entenderem fazê-lo também. Então eu pedia que se visse na página 4, de 11, já no ponto 3, no terceiro parágrafo, onde começa: interveio a Sra. Presidente, referindo que estavam disponíveis, sendo que elaboraram uma agenda cultural e consultaram todas as associações e entidades que promoviam eventos ou atividades e que tinham âmbito cultural. Disse, e depois é o parágrafo a seguir que eu acho que deve ser corrigido, disse que não tomou qualquer diligência, disse que o município não tomou qualquer diligência no sentido de reagendar as atividades, dado que foram transmitidas sem essa possibilidade. E terminava o parágrafo. Ou seja, eu julgo que não terei referido que não tinha conhecimento que elas ocorriam no mesmo dia, porque era impossível não ter esse conhecimento. O que nós, em resposta à senhora vereadora, o que eu disse foi que não tinha havido nenhuma tentativa de coordenar as atividades quando elas foram transmitidas como um dado adquirido e, portanto, não... E era essa frase apenas aqui. Depois, na página seguinte, na página 5, no ponto 4, logo cá no início do parágrafo, eu acho que isto também está aqui confuso e fiz a correção nos seguintes termos. A Sra. Presidente explicou que a proposta tinha um conjunto de critérios que era importante ter em consideração, porque quando se atribui subsídios às associações, vírgula, os mesmos, não estar a pôr os subsídios outra vez, os mesmos devem ser atribuídos mais cedo, vírgula, mas temos que antecipar o período de entrega dos planos de atividades e dos relatórios de execução. Depois, cá mais em baixo, no mesmo parágrafo,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Na linha décima, na 10ª linha a contar do fim, diz, referiu ainda que os montantes destinavam à atividade ou à manutenção do funcionamento dessas associações, sendo que atribuíam os subsídios, mas não tinham conhecimento se os mesmos, antes de os mesmos se os anteriormente atribuídos foram suficientes para aquilo que eram as expectativas, ou seja, eu julgo que a ideia que, pelo menos que eu pretendi transmitir, era que nós tínhamos critérios e atribuímos os subsídios, mas sem saber, porque não tínhamos normalmente relatórios de execução, como não temos. Depois, na página seguinte, este ato havia aqui uma série deles. Há aqui uma confusão relativamente aqui a meio, mais ou menos, no parágrafo, no ponto 5, aqui mais ou menos a meio, diz-se a conservação e reparação de equipamentos, sendo que esta reparação de equipamentos antes era pontual. Encontrou, Vanessa? Antes era pontual, mas agora estavam a substituir obrigatoriamente uma boa parte dos equipamentos dos parques infantis. Ponto final. Assim, propôs-se que se integrassem os seguintes equipamentos. 2 pontos. E depois vem a descrição dos equipamentos que estavam na proposta. Na página seguinte, na sequência deste ponto, mais ou menos, no parágrafo começa, no segundo parágrafo começa, interveio a Sra. Presidente, referindo que a gestão de manutenção dos comitês já estava definida e competia à Junta de Freguesia, disse que o documento não era um auto de transferência de competências, mas sim um auto de transferência de fundos. Aqui diz só um auto de fundos. Depois, na página 10ª, no último parágrafo, antes do encerramento da reunião, interveio a Sra. Presidente, começando por referir que, relativamente aos subsídios às associações, não havia um controle eficaz dos subsídios. Controlo há, minimamente, a gente sabe quanto é que atribui. E pronto, mas por isso é que estava, e pronto, e depois continua, por isso está a alterar o regulamento. E pronto, as minhas sugestões de correção são estas. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor, tem a palavra. A minha dúvida aqui é na página 6, em que diz, portanto, a deliberação da atribuição dos subsídios foi aprovada por maioria com o voto de qualidade da Sra. Presidente. Não tem o nosso sentido de voto, nem... Pois, é na página 9. Na página 9 do protocolo de colaboração. Sim, tem que constar com a abstenção dos senhores vereadores e ali não é preciso voto de qualidade, porque não há voto contra. Nas duas. Eu por acaso tinha colocado aqui um apontamento e esqueci de dizer. É tudo, senhora vereadora. Com as sugestões que eu própria fiz e a Sra. Vereadora Fernanda Cardigo relativamente à ata que estamos a apreciar, eu punha a mesma à votação, quem vota contra, quem se abstém. A Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu não vota porque não esteve presente na reunião e está aprovada por unanimidade com a ausência de votação da Vereadora Margarida. Está aprovada por unanimidade com as correções que foram sugeridas. Passamos então ao segundo ponto da ordem de trabalhos, proposta de aprovação de início de procedimento de revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para Estudantes do Ensino Superior do Concelho de Alpiarça. Este é apenas uma proposta de início de procedimento. Nós fizemos uma análise relativamente ao anterior regulamento, com o qual genericamente se concorda, mas há aqui algumas alterações que nós consideramos que vêm melhorar o regulamento e, por conseguinte, que vêm melhorar
à atribuição das respectivas bolsas, ou como se entenda. E, portanto, aquilo que se propõe aqui tem a proposta de regulamento inicial, digamos assim, que é aquele que entra em discussão. O que se propõe é determinar, em cumprimento da legislação, a publicitação deste início de procedimento de revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para Estudantes do Ensino Superior do Concelho de Alpiarça, de modo a que os interessados possam, querendo, apresentar os seus contributos, e determinar que os interessados poderão constituir como tal, mediante requerimento escrito dirigido à Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do edital no site do município, com vista a apresentar os seus contributos. Eu não sei se há alguma dúvida relativamente a este ponto, mas ponho à discussão dos senhores vereadores. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação a este ponto, não tenho dúvidas. Isto simplesmente, estes regulamentos são dinâmicos. A realidade vai-se alterando. Tínhamos um regulamento inicial em que tínhamos menos de 10 candidatos nos primeiros anos, depois foi reformulado há alguns anos atrás, 6, 7 anos talvez, não tenho presente. Agora temos uma realidade também um pouco diferente, que tem sido o aumento gradual de candidatos, na ordem das 3, 4 dezenas, e portanto terá que ser adaptado também para ir de acordo com as expectativas das pessoas e portanto iremos votar a favor. Já agora só fazer uma referência, se me permitem. De facto, esta é a iniciativa visa exatamente isso, visa exatamente nós tentarmos atualizar o mais possível o regulamento face à realidade, porque é diferente distribuir um montante que não há de ser muito diferente nos próximos anos, que eventualmente poderá sofrer alguma atualização também, mas é diferente substituí-lo por 10 candidatos ou substituir por 40 e, portanto, ainda bem que há muitas candidaturas às bolsas, significa que há muitos jovens a ingressarem no ensino superior e isso é importante para o Concelho e nós pretendemos exatamente, com a introdução de algumas melhorias no regulamento, pretendemos exatamente criar aqui também, para além das bolsas que estão aqui consideradas, criar aqui outros mecanismos de apoio que visem até aqueles que já concluíram o seu ensino superior e que nós, de alguma maneira, gostávamos de ajudar ou de contribuir para que se fixassem no Concelho. E, portanto, isto também passa por criarmos aqui um regulamento que depois tenha continuidade na relação do próprio município com os jovens licenciados ou com os jovens que saem do ensino superior, ou mestrados, ou o que seja, de maneira a tentar criar com eles uma ligação ao Concelho e ao seu tecido económico, de maneira a que possam também escolher estabelecer a sua vida aqui. Dizer que este ano, apenas fazer aqui uma referência, que este ano houve uma preocupação, porque estas coisas têm um valor simbólico e eu acho que é importante que as pessoas saibam que esta não era e continua a não ser uma obrigação do município. O município não é entidade financiadora nem do ensino básico, nem do ensino superior. O Estado assume essa função, mas esta não é uma obrigação do município. É uma prerrogativa que o município tem e que vai manter de contribuir do ponto de vista financeiro para ajudar ou para colaborar com os alunos que mais carências têm, mas que querem prosseguir a sua vida académica. Ao longo destes últimos anos, no nosso entendimento, não houve a preocupação de fazer sentir aos jovens estudantes a importância que a atribuição desta bolsa tem na discriminação positiva que lhes é feita relativamente aos outros colegas que também vão para o ensino superior, que também têm despesas, mas que têm mais facilidade ou mais possibilidade de as garantir. E, portanto, este ano houve, à semelhança do que houve nos anos da pandemia, houve uma atribuição formal, digamos assim, feita através de videoconferência, na qual estiveram os alunos que puderam estar, mas todos os outros alunos que foram contemplados com bolsa, vieram receber a sua bolsa ao município.
Quem esteve na sessão online recebeu imediatamente a transferência, agendaram a sua presença e receberam imediatamente a transferência. Todos os outros vieram pessoalmente, não enviaram familiares, não enviaram amigos, não mandaram SMS nem mails, vieram pessoalmente receber a sua bolsa. É importante que as pessoas saibam que há coisas que têm um valor simbólico, também ele muito importante. E, portanto, são eles os beneficiários, foram, digamos, discriminados positivamente e bem, mas assumiram a responsabilidade e vieram ao município receber a sua bolsa, situação que muito nos orgulhou, porque, na verdade, vieram todos, eles, pessoalmente. Portanto, dito isto, eu punho ao ponto à votação a proposta de aprovação de início de procedimento de revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para Estudantes do Ensino Superior do Concelho de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o ponto 2. Passamos ao ponto 3, proposta de aprovação do projeto de regulamento do mercado municipal do Concelho de Alpiarça. Eu farei uma breve apresentação do ponto, apenas para dizer, o município tem um regulamento do mercado municipal que se encontra em vigor desde 2007. Não só na sequência da passagem do tempo, mas também e sobretudo na sequência das obras de intervenção no próprio mercado, é importante nós, até por uma questão de disciplinarmos a utilização do próprio mercado com as perspectivas que lhe estão dadas, era importante atualizar este regulamento. E, portanto, está feita a proposta, o texto vem da proposta de regulamento, vem para as senhoras e para os senhores vereadores. Eu colocava à discussão e eventuais sugestões de alteração, de melhoria, enfim, de correção que os senhores vereadores entendam e, portanto, há tal disponibilidade para nós introduzirmos essas melhorias. Eu dava a palavra ao senhor vereador, se faz favor, vereador João Pedro Reolos. Portanto, eu tive a oportunidade de dizer quando nós aprovámos a abertura do procedimento para poder rever este regulamento, de que portanto, era uma situação que se imperava tendo em conta toda a nova realidade do próprio mercado e do seu espaço envolvente, e com certeza que todo este regulamento foi preparado pelos serviços de acordo com o que estava regulamentado anteriormente, adaptando eventualmente a nova legislação e também às próprias situações que têm a ver com horários de funcionamento, com formas de utilização do espaço, e que nos parece, da análise possível que podemos fazer neste tipo de situações, não é? Como se compreende, e do tempo que temos disponível para analisar, parece-nos que não temos nada a opor em relação ao que está proposto, e, portanto, iremos votar a favor. Muito bem. Só já agora esclarecer, o objetivo era, de facto, introduzir aqui algumas alterações que têm a ver com a utilização do próprio espaço do mercado, dado que foram criados armazéns no piso superior que estão acessíveis aos lojistas que se encontram no mercado para servir exatamente a armazém. Há a questão do horário de abertura e de encerramento do próprio mercado, dado haver pontualmente alguns negócios que beneficiarão do facto de poderem estar a funcionar até mais tarde. O seu público-alvo também assim, digamos que o exige. A própria utilização do espaço interior do mercado e da disciplina nessa organização. Enfim, há um conjunto de novas regras ou de forma de permitir que o mercado funcione, que se espera que venha a melhorar substancialmente as condições para quem já ali tem os seus negócios e para quem eventualmente ali queira colocar novos negócios.
Assim sendo, eu, não havendo mais intervenções, punha o ponto à votação. Estamos a votar a proposta de regulamento, a proposta de regulamento do mercado municipal do Concelho de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 4. Proposta de aprovação de minuta de contrato de cooperação interadministrativo para obras de construção das novas instalações do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Alpiarça. Eu penso que já tinha referido em anterior reunião, solicitei já há bastante tempo uma reunião com a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, com quem estive reunida no início do mês, no sentido de nós perspectivarmos a evolução da construção do posto territorial da Guarda Nacional Republicana em Alpiarça, e para perceber exatamente o ponto de situação relativamente a esta obra, dado que havia já um contrato de cooperação celebrado, que já tinha sido revisto e que veio a culminar agora no envio desta minuta de contrato de cooperação interadministrativa, que é exatamente o que tem que ser assinado para que o município se possa constituir como dono da obra, lançar o procedimento entregar a obra a quem, na sequência do concurso, a quem vença o concurso, e que a possa desenvolver em substituição, digamos assim, do Ministério da Administração Interna, sendo o Ministério assumir a responsabilidade financeira aliás, como assumiu com o projeto, a responsabilidade financeira com a construção deste posto territorial. Dizer que esta minuta não traz ainda, no dia em que tive a reunião com a Sra. Secretária de Estado, o que me foi transmitido foi que o ponto de situação era o seguinte: o projeto está completamente pronto, estavam em fase de revisão de preços, no sentido de adequar o valor da empreitada, fazer uma atualização, digamos assim, adequá-lo à realidade de hoje, porque os materiais e os custos de produção são substancialmente diferentes, e, portanto, estavam na fase de fechar a revisão de preços, no sentido de que a Sra. Secretária de Estado pudesse solicitar a respectiva autorização às finanças para esta despesa. E é isso que o Ministério da Administração Interna neste momento está a fazer, e razão pela qual os valores totais não vêm ainda. Isto é apenas uma minuta, é para nós definirmos se concordamos com o corpo daquilo que são as responsabilidades a transmitir e a assumir pelo próprio município, e assim que venha fechado o montante global da empreitada, o contrato será, o texto do próprio contrato virá à reunião de Câmara para a seguir ser assinado. E, portanto, é apenas isso que estamos a aguardar. Eu conto que essa informação venha até ao final do mês, foi isso pelo menos que me foi transmitido, e na sequência dessa informação, assim que tivermos toda a questão do montante da empreitada definida, bem como o montante atribuído à parte da fiscalização e segurança e higiene na obra, eu trarei o contrato final para ser votado na reunião de Câmara e depois ser assinado. A minha perspectiva é que durante o mês de setembro seja possível lançar, a minha perspectiva, sublinho, é que durante o mês de setembro seja possível lançar o procedimento com vista à construção do novo posto territorial da GNR em Alpiarça. E era isto. Senhoras e senhores vereadores. Sim, Sr. Vereador João Pedro Reis, faz favor. Portanto, algumas das questões que eu tinha para colocar, a Sr. Presidente já respondeu, designadamente a questão do valor é perfeitamente aceitável, portanto, nós estamos a votar uma minuta e, portanto, estamos a definir os termos em que se vai estabelecer o contrato com o Ministério da Administração Interna,
e que esta é uma ambição do município de Alpiarça que tem dezenas de anos, pelo menos. Eu lembro-me, eu estive na Câmara em 96 e 97 e chegou a estar inscrito em PIDAC, portanto, este investimento naquele local já, que era um local que eu penso que inicialmente até era para a Sociedade Filarmónica e depois optou-se por outra solução quando se construiu o Quartel dos Bombeiros. E também se estabeleceu lá a Sociedade Filarmónica, alpiarcense, 1º de dezembro, mas que é uma ambição de todos nós, alpiarcenses, já de muitos anos. Nós conseguimos estabelecer o protocolo para a elaboração do projeto há 4 anos atrás. Esperemos agora que todo este processo se desenvolva num ritmo normal. A estimativa de preços que chegou a estar inscrita aqui há 1 ano ou 2 andava na ordem dos 700 mil euros, que hoje possivelmente será curto, mas havendo essa revisão de preço e esperemos que o concurso seja lançado por valores apetecíveis para o mercado atualmente, e que se proceda, portanto, a toda esta obra, sendo aqui o município o dono da obra em termos da sua execução, o que, havendo essa aprovação da parte do Ministério das Finanças, que é o mais importante, depois com certeza que será sempre mais rápido do que se fosse o Ministério a desenvolver o procedimento. Não tenho qualquer informação técnica presente, mas presumo que também que a própria minuta tenha sido analisada pelos serviços jurídicos do município, embora havia aqui uma questão que eu até tinha isto aqui aberto no sítio. Portanto, na questão do financiamento, o ponto 5 diz: o primeiro outorgante suporta a título exclusivo e sem direito a reembolso todas as despesas com custas, emolumentos e taxas que sejam devidos para a execução da empreitada. Portanto, deixa-me aqui algumas dúvidas no sentido de que, naturalmente, emolumentos, taxas, compreende-se, mas este tipo de empreitadas podem surgir um conjunto de problemas relacionados com a sua execução, designadamente incumprimento por parte do empreiteiro, tomar posse administrativa, avançar para tribunal. Portanto, há toda uma hipótese de despesas que podem vir a surgir, em que o próprio município não controla esse tipo de despesas, e que poderão até ser de valores bastante elevados, e portanto deixo aqui algumas dúvidas, não sei se foi devidamente acautelado ou se também não fazem sentido. Considero também que poderei não estar a ser totalmente correto em relação a essa abordagem, mas sendo que o município suporta a título exclusivo todo este tipo de despesas, no caso delas existirem, deixo só essa dúvida disso. Mas iremos votar a favor, naturalmente. Vou explicar que eu julgo que este número 5 se refere a emolumentos, taxas e custas que sejam devidas pela execução da empreitada. Ou seja, são licenciamentos, são custas administrativas, digamos assim. É evidente que a situação do eventual contencioso é uma questão que está sempre colocada. Aliás, eu também, agora nesta fase, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, e portanto eu na conversa que tive com a Sra. Secretária de Estado coloquei-lhe também essa dificuldade. O problema, por exemplo, de nós ficarmos com o concurso deserto se o valor não fosse razoável, ou de termos problemas na execução, dadas as circunstâncias que neste momento se verificam também de dificuldade de algumas empresas em chegar ao fim com as obras e com as empreitadas a que se propõem dentro dos prazos. As empresas não estão a incumprir tout court, mas há dificuldades muitas vezes de cumprir prazos, e se há coisa que nós aqui temos alguma urgência é exatamente no prazo, porque temos um projeto de reabilitação do edifício dos antigos passos do Conselho e era importante podermos desenvolvê-lo o mais rapidamente possível. Portanto, essas questões também foram colocadas e como foi dito e assegurado, foi que o contrato seria, digamos que,
abrangente relativamente a essas questões e que eles acompanhariam até do ponto de vista técnico e jurídico toda a empreitada de maneira a darem-nos aqui apoio se houvesse essa necessidade. Muito bem, então eu punha o ponto à votação, a minuta do contrato de cooperação interadministrativo para obras de construção das novas instalações do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Finalmente, o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos é um pedido de alargamento do horário de funcionamento de estabelecimento, que vem já na sequência também da alteração que é proposta relativamente ao funcionamento do próprio mercado municipal e, portanto, o que vem é um requerimento de um dos lojistas, comerciantes do mercado municipal, vem o pedido de abertura do seu espaço até às 2 horas da manhã, ou seja, até ao limite máximo de funcionamento que está proposto relativamente ao mercado municipal. Eu dava a palavra a quem quiser usar dela relativamente a esta questão. Sr. Vereador, se faz favor. Portanto, nós acabámos de aprovar um regulamento onde está enquadrado este pedido, portanto, não faria sentido votar de outra forma, senão votar a favor, até porque estamos a falar também de uma zona não habitacional, digamos assim, até a própria Estrada Nacional, com certeza que o barulho provocado pela passagem dos caminhões fora de hora poderá provocar mais distúrbios nas pessoas que ali vivem relativamente perto do que propriamente um espaço ao ar livre no mercado. Portanto, iremos estar a favor. Muito bem. Então, assim sendo, eu punho ao ponto à votação relativamente ao pedido de alteração do horário de funcionamento do estabelecimento comercial. E já agora vou referir para ficar em ata. O pedido é feito pelo Sr. Manuel do Rosário Sobral Neves, em nome do seu estabelecimento do Calhambeque. Relativamente a este pedido e este ponto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa reunião de hoje. Há público presente na sala e eu abria o período de intervenção do público. Não sei se alguém quer usar a palavra. O Sr. Coronel Eduardo Costa, se faz favor. Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, o outro elemento do público presente, infelizmente somos só 2. A primeira questão que eu trazia aqui já foi dissecada pela Sra. Presidente, que era uma preocupação, talvez a maior preocupação atualmente ao Alpiarça, que é a questão dos médicos. Na reunião do dia 7 de junho, portanto, a Sra. Presidente foi clara em antecipar o problema, que é uma coisa importante, normalmente os nossos públicos não antecipam. Portanto, navegam à vista e depois procuram tapar os buracos. E da realidade que é, as 2 médicas vão sair, uma por questões pessoais para o norte, a outra por questões profissionais, e os 2 médicos por limite de idade passam à reforma. Isto na melhor das hipóteses, ou Alpiarça fica só com o médico, ou fica sem nenhum. Recordo-me também que, como foi aqui referido, que a Sra. Presidente disse que ia ter uma reunião com a Sra. Secretária de Estado da Saúde, que, como é óbvio, se em Portugal não há médicos de família, não era Alpiarça que ia nascer médicos de família para Alpiarça, portanto, eu não disse nada, mas fiquei naturalmente pessimista, compreensivelmente pessimista. Portanto, esta é a realidade, e quando há uma realidade que, à partida, não há solução, há no mínimo uma tentativa, deve haver no mínimo uma tentativa de minimizar danos. Eu deixava à consideração, apesar de não ser da área específica do Ministério, mas certamente há laços de cooperação com a Unidade de Saúde Familiar, mecanismos de agilização. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitas consultas, já senti isso também, que se realizam desnecessariamente. Ora, eu se tiver um medicamento da Aflon, por exemplo, para obter uma receita médica, só em Portugal, se calhar, é que acontece uma pessoa marcar uma consulta, para o médico marcar uma receita e depois, passado 2 meses, vou lá outra vez para outra consulta. Ora, há mecanismos, a partir do momento de situações de rotina,
que haja, portanto, entidades de saúde que preparem o processo e o médico só tem que verificar e assinar e entregar à pessoa. Isto leva-me a um outro assunto que eu também já falei no passado, que é a dificuldade que há em se contactar o centro de saúde telefonicamente, obrigando as que pessoas vão lá desnecessariamente. Recordo-me que nessa reunião onde eu abordei esse assunto, a senhora vereadora da CDU referiu que tinha conhecimento que se estava em vias de se adquirir uma nova central telefónica que iria agilizar a situação. Como certamente terá informação privilegiada, a minha pergunta que eu deixava é se há algum ponto de situação ou se tudo estará na mesma. Portanto, fundamentalmente eram estas duas questões. Primeiro, haver um esforço não de rotina, mas de agilização de procedimentos. E a segunda é procurar também agilizar o contacto sem as pessoas, maioritariamente idosas, irem ao centro de saúde. A segunda questão tem a ver com uma coisa que é cíclica, que é a limpeza da vala. Os jacintos nascem, as pessoas falam, os jacintos são limpos, as pessoas deixam de falar, os jacintos voltam a aparecer, as pessoas voltam a falar, portanto entra-se numa rotina. Eu verifiquei que, portanto, a vala estaria a ser limpa, a vala real estaria a ser limpa, e a minha questão não era concretamente com a limpeza, nomeadamente se há de facto alguma medida, digamos, mais estrutural, que agora é uma expressão que se usa muito para resolver o problema, mas a minha questão era mais simples. Eu recordo da senhora Presidente ter referido que uma das pesadas heranças que teve, portanto, do regime comunista que nós tivemos, é que o parque estava todo inoperacional, era um monte de sucata. Ora, eu vi lá a ser recuperado um equipamento que me parecia novo. A minha pergunta é mera curiosidade. Se foi um leasing que foi feito, se o equipamento foi comprado, ou se foi daquele que estava inoperacional, se foi recuperado. Era só esta curiosidade que eu tinha, nomeadamente, que eu vi lá o equipamento e fiquei, de facto, e não é um equipamento qualquer. O assunto que, porventura, em termos de segurança, será neste momento mais importante para a Alpiarça e que julgava que fosse abordado, nomeadamente pelos senhores vereadores da oposição, mas não foi. Porque a qualquer momento pode haver uma desgraça muito, muito, muito grande. Tem a ver com os semáforos junto ao jardim, portanto, o cruzamento principal da entrada da Alpiarça. Portanto, os semáforos estão a pescar, penso que terá havido qualquer acidente lá, portanto, um dos semáforos desapareceu de lá. Aquilo é grave, para mim é mais grave de noite do que de dia, porque de dia a gente tem movimento, tem mais cuidado, de noite não há movimento, digamos, a negligência é mais suscetível à natureza humana. A minha pergunta é que a minha questão é que isso ficasse de facto na prioridade da senhora Presidente e sabe algum ponto de situação para se restabelecer a situação. Não vou incomodar mais, vou só fazer mais uma questão. Falou-se aqui da questão do melão. Eu recordo-me que ao longo de 12 anos de regime comunista, nós habituámos à retórica do presidente que nos antecedeu. Uma da retórica tinha a ver com o processo de certificação do melão da Alpiarça. Enquanto Almeirim está certificado, em Alpiarça falava-se. A minha pergunta é se existe algum processo sobre isso, se além da retórica existe alguma coisa que tenha sido feito e qual é o ponto de situação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Coronel. Bom, relativamente à questão da saúde, dizer o seguinte, relativamente ao contacto com o centro de saúde, às dificuldades de contacto, eu não tenho nenhuma informação relativamente a se havia uma nova central telefónica, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Aquilo que eu referi e que na altura, quando falei com a Unidade de Saúde Familiar, que achei que era importante, é que nós, para garantirmos que continuamos a ter uma unidade de saúde familiar, e isso implica ter uma equipa dedicada, e nós temos ali profissionais de grande qualidade, de muita dedicação, que são pessoas, na maior parte dos casos, que já têm uma relação muito próxima com a maior parte dos utentes da própria unidade, que são pessoas conhecidas e acessíveis pela população, e isto tem uma importância grande, não serem estranhos, não serem pessoas que ninguém conhece, por melhores profissionais que sejam, ou seja, este aspecto de equipa e de bom funcionamento da unidade de saúde familiar é uma coisa que nós queríamos garantir, continuar a garantir. Para isso temos que dar condições, ou temos que ajudar a criar as condições para que a própria unidade subsista, que é um problema de sobrevivência, digamos assim.
É claro que essas melhorias podem ir sendo introduzidas. Eu acho que o facto de haver novos equipamentos não resolve completamente a situação, porque é preciso pessoas para atender os telefones, é preciso pessoas para poderem dar resposta. De todo o modo, aquilo que me foi comunicado pela atual diretora da USF foi que tinha uma análise muito positiva de todos os serviços que tem na USF, quer os de enfermagem, quer os administrativos, e que se tratava de pessoas responsáveis, com qualidade e que tinham ajudado a construir uma unidade de saúde familiar eficaz e que em que as pessoas confiavam. O que é o mais importante é esta relação de confiança também com a prestação desses cuidados, que são cuidados tão fundamentais. Relativamente à agilização de algumas questões, ela é sempre possível de fazer. O que nós temos é que temos que ter aqui algum cuidado na análise. A senhora Secretária de Estado e o senhor Secretário de Estado, que também esteve na reunião, aliás, no dia que estive no Ministério, até a senhora Ministra por lá passou a correr, mas lá esteve, mas os dois Secretários de Estado estiveram na reunião, e há outras soluções que eles colocam e que estão colocadas noutros pontos do país, que são soluções viáveis. O problema é se elas são adequadas à nossa realidade, como seja, por exemplo, o sistema das teleconsultas. Há, neste momento, em muitas zonas do país, implementado um sistema de teleconsultas que é relativamente satisfatório para as pessoas, porque muitas vezes aquilo que têm para fazer é colocar algumas questões, não estão propriamente numa situação grave, mas são doentes crónicos que requerem algum acompanhamento. As consultas são consultas onde apenas se perguntam, olha, o senhor tem visto, muitas pessoas em casa têm máquina de medir tensão, ou vão à farmácia muitas vezes medir a tensão, ou tomam a medicação e vão anotando os efeitos, etc. Ou seja, há situações em que a teleconsulta pode retirar de dentro da própria unidade uma movimentação maior e permitir que as pessoas, a partir da sua casa, tenham acesso a trocarem impressões com o médico. Mas isso é uma coisa que nós temos que avaliar, se o perfil da nossa população, o perfil dos nossos doentes ou das pessoas que utilizam a unidade de saúde se enquadra nesse tipo de solução. Ela é possível, é viável, temos que avaliar se ela é satisfatória, e isso é uma coisa que só os médicos conseguem dizer-nos, efetivamente. Depois, há sempre sugestão de recurso a prestadores de serviço, neste caso a indiferenciados ou médicos que não têm especialidade, mas isso é uma coisa que nós também não queríamos, ou seja, nós entendemos que os portugueses, neste caso os alpiarceses, têm direito a ter um médico de família especializado, que é um profissional que lhes dá garantias no seu atendimento que o médico diferenciado ou sem especialidade não lhes pode dar, por melhor profissional que seja. E, portanto, nós também queremos garantir que temos acesso aos cuidados de saúde, mas temos acesso a cuidados de saúde prestados por profissionais devidamente habilitados, do ponto de vista da sua especialidade, para fazer esse atendimento. Portanto, como disse e como expliquei também aos senhores vereadores, o propósito é nós, neste momento, aquilo que nós estamos a tentar, é criar condições para que a nossa unidade de saúde familiar permaneça e se consiga reconstruir com este baque que neste momento está a ter. E é para isso que estamos a trabalhar, não sendo uma responsabilidade direta do município, é uma situação, do meu ponto de vista, a que o município não se pode eximir. Trata-se de um serviço fundamental. E, portanto, nós podemos até não ter aqui outras condições que as pessoas também merecem e precisam, mas essa temos que ter. Relativamente à limpeza da vala, dizer que nós iniciámos o processo de limpeza da vala com meios próprios. Procurámos fazer esse início assim que tivemos disponibilidade para libertar colaboradores nossos que estiveram envolvidos na obra de
utilização ou de colocação de canais que permitissem a utilização dos furos que tínhamos disponíveis para fazer as regas nos espaços verdes do município, nas piscinas municipais, no complexo, etc., até lá acima, à Rotunda Salgueiro Maia, e que chegará até à escola EB23. Depois de termos essa intervenção, tivemos que aparar. Já temos os mecanismos ligados, não mesmo até lá acima, mas na zona das piscinas, do complexo, etc., e da zona do Cavalo do Sorraia, todas as regras que se estão a fazer já são com a utilização da água do furo e não com a utilização da água da rede, com exceção do interior das piscinas municipais, que esse naturalmente o abastecimento deve ser com a água da rede, que é a água potável. Nós tivemos um percalço relativamente ao fornecimento de materiais para terminarmos essa obra. Contamos tê-los aqui dentro de alguns dias, de maneira a podermos terminar a obra da reconversão das regas, mas assim que tivermos disponibilidade, remetemos para o local, para a vala, uma equipa de pessoal nosso com a retroescavadora para começar a fazer pelo menos o descolamento das ervas, dos jacintos e da pinheirinha, das margens, para permitir depois que essas infestantes fossem retiradas com maior facilidade, uma vez que na zona da margem, os jacintos estão muito apegados às margens. E, portanto, procurou-se começar por fazer esse descolamento, ia-se retirando alguma coisa, mas, de facto, as máquinas estão numa situação de degradação muito grande e, portanto, é claro, a retroescavadora voltou a avariar, assim como a situação semelhante se passa com os carros de recolha de lixo, nos quais, por exemplo, houve que já fazer reparações na ordem dos 12.000, 13.000 euros. Eu, pessoalmente, devo dizer que considero que são montantes e são dinheiros que não são bem gastos, porque nós estamos a investir milhares de euros em equipamentos que estão mais do que para lá do final de vida e, portanto, isto vai sendo reiterado. Vamos ter que ir investindo e, portanto, isto não é até à morte física dos equipamentos. E por essa razão nós estamos a trabalhar na possibilidade de comprarmos uma retroescavadora nova inclusivamente outras máquinas e, portanto, traremos isso a uma próxima reunião de Câmara, porque não há outra solução, ou então continuamos a gastar dinheiro na reparação, que é cada vez mais cara, de equipamentos que estão já sem viabilidade para funcionarem. Portanto, dizia eu, nós tentámos começar com os nossos meios próprios, não temos meios próprios para o fazer e, portanto, desencadeámos os procedimentos para fazer a limpeza por meios contratados. E é isso que neste momento estamos a fazer. Em simultâneo, estamos a apresentar, amanhã seguirá a candidatura ao Fundo Ambiental, que, entretanto, abriu para a possibilidade de limpeza de ervas desinfestantes, infestantes, nos cursos de água e, portanto, nós estamos a fechar todo o processo de candidatura. Amanhã seguirá para o Fundo Ambiental e, neste caso, para o CNF que faz esta gestão, no sentido de nós incluirmos esta parte da limpeza que estamos a fazer. De qualquer maneira faríamos, o aviso abriu já depois de termos o procedimento em curso, mas seja como for, estamos a apresentar a candidatura para ver a possibilidade até de irmos mais longe do que aquilo que tínhamos perspectivado, porque o nosso objetivo é limpar todo o curso da vala dentro do Conselho e, em sequência, é termos um projeto de manutenção da própria vala durante todo o ano e isto implicará, eventualmente, o município colocar um funcionário a tempo inteiro naquele espaço que fará um conjunto de outras coisas, mas que poderá, de algum modo, ir antecipando também aquilo que vai sendo o crescimento das infestantes,
que do nosso ponto de vista também teve um volume maior e uma rapidez maior nos últimos tempos, dado as descargas de matéria orgânica que foram feitas para a própria vala e que são uma alimentação fértil para este tipo de infestantes. Relativamente aos semáforos, de facto o que aconteceu foi que houve um acidente e o semáforo foi destruído, e nós contactámos em sequência as infraestruturas de Portugal no sentido de substituirmos aquele semáforo, nem que fosse por um semáforo móvel, que de alguma maneira permitisse regular ali o trânsito, não simplesmente com sinais de stop, por exemplo, que é aquilo que lá temos neste momento, apenas para garantir, até termos o semáforo, apenas para garantir que há ali alguma organização do trânsito, que é difícil, devo reconhecer, não é fácil, as pessoas já não estão habituadas a cumprir determinado tipo de regras e, portanto, já ninguém dá passagem aos veículos que se apresentam pela direita, já ninguém cumpre prioridades e, portanto, as coisas às vezes têm... Mas nós, município, é que vamos lá colocar o semáforo. As infraestruturas de Portugal não têm semáforos e, portanto, não têm capacidade de nos fornecer um semáforo, nem que seja temporariamente. E, portanto, o que nós estamos a fazer é, nós estamos a reparar o semáforo que temos e estará em condições de lá estar a funcionar pelas nossas contas na próxima terça-feira. Antes disso é impossível, porque o próprio semáforo não estava a funcionar, portanto tem que se fazer toda a reparação e nós só temos um técnico eletricista, portanto estamos a fazer a reparação do semáforo para o colocar em substituição daquele que está destruído, para permitir que o trânsito esteja organizado, mas de facto é uma preocupação e é uma preocupação grande que nós temos ali com o cruzamento. Finalmente, relativamente ao melão, dizer o seguinte: eu não conheço nenhum processo de certificação do melão da Alpiarça, não tenho, pelo menos que seja do meu conhecimento, não existe no município. Eu penso que ele não existe de todo e julgo que há razões para que não exista. Ou seja, não é possível, nós para certificarmos um produto, até ao nível da própria Comissão Europeia, nós temos que cumprir um conjunto de requisitos. Não basta termos um produto que é único ou que é específico da nossa região, para lhe atribuirmos, por exemplo, um caráter de região demarcada ou outro tipo de certificação, porque há vários tipos de certificação. Nós precisamos cumprir vários requisitos. O melão da Alpiarça, efetivamente, o melão que é único e específico da Alpiarça é o melão Manuel António. O melão Manuel António foi inscrito pelo município, consta no catálogo nacional de sementes, como uma semente específica designada Manuel António, melão Manuel António, e inscrita pelo município de Alpiarça. Isso é um facto e, portanto, aquela semente está inscrita no catálogo nacional como uma semente oriunda e inscrita por Alpiarça. A certificação do produto requer que haja uma área de cultivo, requer que haja vários produtores, requer que haja índices de comercialização, requer, enfim, um conjunto de requisitos que nós não cumprimos atualmente e dificilmente conseguimos cumprir, porque nós não temos área de produção suficiente, não temos uma zona demarcada fisicamente onde este melão especificamente seja cultivado, porque neste momento, do meu conhecimento, apenas há um produtor que tem uma pequena área de produção do melão Manuel António, ou seja, eu não vejo, honestamente, eu não vejo como é que se possa certificar um produto quando ele praticamente não existe, é muito escasso. E dadas os requisitos que estão colocados sobre nós. Portanto, eu julgo que há formas, provavelmente nós não conseguiremos certificar o melão, mas há formas, há alternativas para nós darmos visibilidade a um produto que é único e, de alguma maneira, para o promovermos associando ao próprio município. E isso é uma coisa que nós estamos disponíveis para fazer. Agora, um processo de certificação formal que conduza àquilo que Almeirim, por exemplo, fez com
chamado melão de Almeirim, todos nós temos aqui alguma dificuldade em reconhecer, seja como for, um processo desse género, eu vejo com muita dificuldade. É claro que estou disponível para, se houver informação em contrário, não terei problema absolutamente nenhum em procurar certificar o melão Manuel António, que é o nosso melão. Agora, toda a produção de melão que é feita no nosso concelho, por agricultores do nosso concelho, eu julgo que pode ser promovida com outras formas e com outras alternativas, inclusivamente internacionais, e que é uma coisa que nós, em conjunto com os produtores, podemos sempre avaliar e que estamos disponíveis para avaliar. Muito bem. Então, assim sendo, chegamos ao fim da nossa reunião.